Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Saber da Med. Hoje mais uma aulinha de fisiologia, bora lá! Fala galera, beleza? Começando aqui mais uma aula para vocês hoje sobre fisiologia, tá? Célula e suas funções. Já vai deixando seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Bom, vamos começar falando sobre as principais partes da célula, beleza? Vou falar aqui do núcleo. O que é o núcleo? Creio que vocês já devem saber, porque isso aqui é questão de ensino médio, biologia e tudo mais. O núcleo é a parte ali onde se concentra o DNA da tua célula, tá? Ele é como se for, ele é envolto por uma membrana, é o que separa esse núcleo do citoplasma. Aqui dentro tem todo o seu DNA, toda a parte de DNA da célula está envolto por essa membrana, beleza? Agora falando sobre citoplasma. O que é citoplasma? Citoplasma é a parte líquida da célula. Basicamente, assim, a grosso modo dizendo, é somente a parte líquida da célula, onde estão dispostos ali todos os íons, as organelas e tudo mais. É o que está em volta ali também, envolto por uma membrana, beleza? Aqui a parte líquida da célula, no meio dessa parte líquida vai ter lá os íons, tal, as organelas dessa célula e tudo mais. Que organelas são essas? Complexo de Golgi, retículo endoplasmático, túbulos coletores, todo mais, todas essas organelas que a gente futuramente aí vai falar aqui, elas estão presentes ali em meio a esse citoplasma, beleza? Cada um com sua função. Futuramente a gente vai falar um pouco mais disso, beleza? Bom, agora, o que é o protoplasma? Se vocês pegarem o livro do Guyton, vocês vão ver falar sobre protoplasma. O que é esse protoplasma? É basicamente ali tudo que está por fora do núcleo, beleza? Protoplasma, qual é a principal parte do protoplasma? A água, beleza? Vamos falar um pouquinho da água. Bom, a água, ela está presente na célula normalmente de 70 até 85% dessa célula, ela é água, exceto nas células de gordura que não tem essa proporção de água, beleza? Agora vamos falar sobre os eletrólitos. O que são os eletrólitos? É a parte de íons da tua célula ali. Potássio, magnésio, fosfato, sulfato e bicarbonato. Esses 5 são os principais. Aí você vai ter sódio e alguns outros mais, mas esse daí eu vou deixar para falar mais para frente, ali quando a gente estiver falando sobre músculo, também sobre membrana, a gente vai falar bastante sobre o fosfato. Quando a gente estiver falando sobre músculo, a gente vai falar bastante sobre o potássio. Esses outros elementos aí a gente vai falando, vai desenvolvendo ao longo dessa série de vídeos aí que a gente vai apresentar, beleza? Hoje é mais pra gente entender um pouquinho do que é a célula, beleza? Quando a gente estiver desenvolvendo mais sobre tecidos específicos, a gente desenvolve um pouco mais sobre qual a função de cada coisa, beleza? Bom, agora falando um pouquinho sobre proteínas. Elas são o segundo maior elemento em questão de quantidade dentro da célula, beleza? Essas proteínas, elas estão divididas em duas, tá? As estruturais e as funcionais. O que são essas estruturais? Essas estruturais, elas formam microtúbulos. Basicamente, é o que, como se fossem microtúbulos assim, ó, para dar sustentação para a célula, tá? Elas são imóveis, elas não se mexem dentro da célula, no caso dessas proteínas. E você tem as proteínas de função, as funcionais, que elas basicamente ali, às vezes, algumas atuam como enzimas, e elas têm uma grande capacidade de aderir em membranas, em estruturas membranosas. Tanto que quando a gente falar de membrana celular, vocês vão ver a questão das proteínas periféricas, as proteínas integrais que facilitam o transporte de água através da célula, de alguns eletrólitos, algumas coisas assim, vocês vão reparar quando a gente falar de membrana celular, beleza? Bom, não falei a questão da quantidade dessas proteínas, elas formam mais ou menos em média de 10 a 20% da massa dessa célula, beleza? Agora falando um pouquinho sobre lipídios. Esses lipídios, eles são basicamente várias substâncias que elas estão agrupadas pela propriedade delas
de não serem diluídas em água, dissolvidas em água, vamos dizer assim. Você tem as principais aqui, são os fosfolípidos, fosfolipídios, perdão, e a questão do colesterol, beleza? Elas basicamente formam ali a questão das membranas, tá? A membrana celular, ela é uma bicapa lipídica de fosfolípido, beleza? E integrado a esses fosfolipídios, perdão, tá o colesterol, beleza? Que é ali a parte que dá a eletronegatividade na membrana celular, beleza? Bom, somados os dois, eles conformam parte de mais ou menos 2% da massa celular, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre os carboidratos. Bom, os carboidratos, eles basicamente, não vou conseguir escrever aqui, mas eles basicamente servem para nutrir a tua célula, beleza? Eles estão mais presentes em meio extracelular como forma de glicose dissolvida ali, beleza? Em questão de células musculares, você vai ter ela de 1 a 3% de carboidrato, beleza? Em questão de células hepáticas, você vai ter cerca de 6% da massa total dessa célula conformada por carboidrato, beleza? Bom, eu esqueci de falar aqui na questão dos lipídios, não vou conseguir escrever aqui também, mas a questão dos lipídios você também tem integrados aí os teus triglicerídeos, eles são o que a gente chama de gordura neutra, beleza? Nos adipocitos, o que você tem de água nas células normais, que não são adipócitos, você tem nos adipócitos cerca de 95% dos adipócitos conformados por triglicerídeo. Basicamente é gordura ali, né? Vamos dizer assim, chulamente falando, é a gordura, beleza? Bom, vocês viram aqui que a célula, ela não é só um saco de líquido, vamos dizer assim, um saco de líquido com algumas organelas espalhadas por meio sem função nenhuma. Cada coisinha dessas, ela vai ter uma função, ela é altamente organizada, principalmente quando você trata de organelas. Vocês vão ver, quando a gente desenvolver mais um pouquinho o que é célula e tudo mais, vocês vão ver o quão importante é cada coisinha dentro da célula, o quão específico tem qual a função de cada coisa e tudo mais. A gente vai ver mais pra frente. Creio que no próximo vídeo a gente deva falar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então continua acompanhando aí, principalmente a série de fisiologia, que eu acho que vai ficar bem bacana. Então bora lá, tenha um bom final de semana e é isso aí. Galera, para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, do que eu acabei de falar aqui, esse conteúdo todo está no capítulo 2, ali até a página 34 do livro de Guyton, beleza? Dá uma olhadinha lá para reforçar um pouquinho mais o que vocês acabaram de ver aqui, beleza? Valeu!